Bora, conta a história pra gente aí, turma. Então, como eu tava te falando, eu vim lá de baixo, eu ia trabalhar de ônibus, às vezes a pé para não gastar. E eu trabalhava de balcão, ligando todo dia lá, vendendo crédito consignado. Saí, fiz arquitetura, formei, fiquei 2 anos lá ralando, ganhando 2.000 por mês, não tava feliz. Saí do emprego, comecei, entrei no crédito, até foi indicação dela. Entrei na loja que ela trabalhava lá, vendia. Era mediana, não vendia bem, era mediana, tinha uma mentalidade pessimista, não lia livro, não fazia nada, eu era uma pessoa estagnada completamente. E aí foi passando o tempo, eu fui mudando, fui lendo, fui mudando meu pensamento e eu tive a oportunidade de empreender, certo? Como que eu comecei a empreender? Simplesmente eu sempre fui muito fuçada, depois que eu comecei a ler, minha mente abriu. Falei, cara, eu não preciso, porque eu formei em arquitetura, eu preciso ser arquiteta. E se não der certo, tudo bem. Não... É aquela coisa, né? O pai e mãe lá em casa ficam, ó, você tem que estudar, que foi falado isso ontem, lá, entendeu? Você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem que ter uma formação profissional. Eu saí do ensino médio e já fui pra faculdade. Não interessa, você tem que formar uma faculdade. Acha um curso aí que você quer e forma. Formei. Fui alguma coisa? Eu não fui na área. E tá ali meu diploma guardado. Um dia, talvez, não sei. E aí eu comecei a empreender na área de consignado. Ou seja, eu usei todo o meu conhecimento na área e fui empreender. Vi um anúncio no LinkedIn para ser consultora de expansão de franquia. Sabia alguma coisa sobre isso? Não sabia. Nem nada, zero. Mas fui porque eu estava de saco cheio já de ganhar 1.000, 2.000, 3.000 por mês como consultora. E eu não queria aquilo para minha vida. Entrei, expansão de franquia, não virei. Não vendi uma franquia, em um mês eu não vendi nada. E aí eu cheguei pro pessoal lá, né, da empresa onde eu entrei como PJ, falei o seguinte, o que eu sei fazer é vender consignado. E aqui eu vendo expansão de franquia de consignado. Me dá uns loginhos de banco que eu vou tratar meus clientes. Pronto, explodi, vendi bastante. Eles, não, peraí, vamos lá. Abre uma franquia pra você. Falei, então vamos lá, vamos abrir uma franquia pra mim. Fui lá, errei tudo, contratei tudo errado, contratei um monte de gente, prometi salários que eu nem imaginava, eu nem sabia o que era ser empresária, eu nunca nem quis ser. Eu queria ter um cargo numa grande empresa, ponto. Não queria ser empresária. E aconteceu, veio, fui, quebrei, fui parar em casa, comecei a trabalhar de casa, não tinha dinheiro pra ir trabalhar na sede onde eu trabalhava lá da franquia. Fui, trabalhei de casa, me reergui. Aí eu falei, eu preciso virar a chave. Comecei a estudar, comecei a participar de palestras, por isso que eu fui, né, de vocês. Eu sempre tô, né, ali e andando com pessoas, porque é o que você falou, se você quer ser rico, ande com pessoas ricas. Se você quer aprender coisas, ande com pessoas inteligentes, com pessoas que estão no meio, né, ali. E assim foi feito. Comecei a andar e comecei a me aprimorar nessa questão. Aí veio a ideia. Falei, pô, tô sozinha, contratando tudo errado. Não sou a melhor vendedora do ramo, o que eu vou fazer? Vou estudar melhor do mercado e vou trazer pra mim. Foi quando eu chamei a Natália. Falei, Natália, lembra de mim? Eu tô aqui com uma franquia de crédito, eu preciso de uma pessoa, vem trabalhar pra mim. Aí ela, vou estudar. Aí ela pegou e falou assim, eu não vou trabalhar para os outros, eu só saio daqui se for pra minha própria empresa. Eu falei, não seja por isso, vamos ser minha sócia. E ela, então tá, tô saindo, pediu demissão e a gente começou, faz 1 ano, vai fazer 1 ano agora em agosto, que a gente tá. Nesse meio tempo eu já comprei moto, comecei de baixo, comprei moto, vendi moto, comprei carro e agora eu estou morando sozinha. Saí da casa dos pais, entendeu? Então assim, é um crescimento que em 1 ano eu não fiz, em 28 da minha vida. Legal. Foi 1 ano, foi uma decisão que eu tomei em estudar, me aprimorar, que mudou a minha vida, certo? E o que me chamou a atenção lá em vocês? Toda palestra, mentoria, seja o que eu for, palestra de coach, o que eu for fazer, aonde eu vou, eles não me dão aula. Eles só falam, o que eu tô te contando aqui, da minha história. Foi assim que eu comecei a fazer isso, Não, cara, você deu uma aula. Você falou de marketing, você falou de mídia, você falou de avenida que mais passa gente no mundo. Você falou de várias coisas que a gente até sabe, mas se ninguém fala, não desperta você várias coisas, entendeu? Então, qual que é a nossa dificuldade hoje da nossa empresa? Além de tratar pessoas, a Nath é responsável por fazer todas as entrevistas de emprego. Ela está estudando sobre pessoas, sobre seleção. Legal. E aí agora a gente está tentando implantar um modelo onde você
tecla. Uhum. Acontece? Eu não achei ainda, tá? Não achei ainda um profissional que me dê segurança, ou que eu goste muito para fazer as publicações para mim, patrocinadas. Uhum. Assim, eu acho esse mercado bem carente de profissionais, Uhum. tá? Tentei eu mesmo, comprei o curso, tô fazendo o curso, coloquei alguns anúncios lá, mas até agora eu gasto mais do que eu ganho, do que eu tenho de retorno nos leads, entendeu? E aí você falou lá, você tá fazendo que a gente aprende que é o funil, né? Tem a boca do funil, o meio do funil e o final do funil, que é onde você vai converter a venda. O erro vem aquele monte de lead. No meio se perde. E ali você paga, né? R$ 90 por lead, aí vai baixando pela quantidade. E me chamou muita atenção isso ali. A hora que você falou, despertou gatilhos, ideias. É outra coisa que você falou assim, que pra mim foi surreal, que virou minha chave. Uma vez eu vi uma propaganda sobre a TV bem barata. Fui, né, curiosa, falei, vou lá ver. Aí era acho que 400, era 700, era muito barato, só que era um horário que... 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, como você falou. E aí eu falei com ela, falei, Chamila, mas quem que vai assistir isso? E eu não tinha pensado nisso. E aí na hora que você falou assim, vamos colocar, igual você fez. Eu fiz o meu negócio 3 horas da manhã, usei aquele vídeo pra passar credibilidade. Nossa, isso virou uma chave em mim que eu nunca tinha pensado. E até hoje eu já falei com ela, falei, não, vamos ver isso. Porque o que acontece? A gente também é um público difícil no marketing digital. Por quê? Porque são idosos, são pessoas, igual você falou, vovozinha, vovozinho. Eles não estão na internet. E a gente também sofre com isso, pra passar credibilidade. Porque assim, as meninas ligam pro Brasil inteiro. Só que assim, às vezes fala, mas eu vou no banco do Bradesco. Meu, o cara vai no banco, vai pegar fila, a taxa talvez não é tão assim igual a nossa, não boa como a nossa. Só que ele não tem a credibilidade em nós, mesmo que a gente liga de chamada de vídeo e tudo mais. E aí, essa chave que você despertou pra nós, tipo, de fazer um comercial no horário mais barato e usar esse comercial pra passar a credibilidade, pra mim foi, tipo, eu ganhei já muito mais do que eu paguei e do que muitos cursos que eu já fui. Sim. Legal. Entendeu? Legal. Então vamos começar do começo. Basicamente, vocês começaram a empreender por uma oportunidade, né? Sim. E a escolha de sociedade, para mim, é o ponto que vai determinar tudo que vocês vão fazer daqui para frente. E o não alinhamento disso pode causar algum problema lá na frente. Então eu sempre falo o seguinte, a gente tem que buscar pessoas para estarem do nosso lado, pessoas que são complementares ao que a gente sabe fazer. E aí, se a gente for pontuar, o que você pode dizer que é a sua maior habilidade hoje? Estratégia, total. Estratégia do negócio como um todo. E como um todo, eu faço toda a questão burocrática da coisa para acontecer. Legal. E ela faz a prática. Eu faço a gestão Entendeu? e faço a venda. Entendeu? Então eu tô por trás dos bastidores. A Natália é o... Por que a gente já tampa a panela? Porque eu não faço o que ela faz. E ela não consegue, igual ela tentou fazer antes da gente ter essa sociedade, fazer o que eu faço. Ela também não conseguiu. A gente só conseguiu desenvolver quando uma junta a outra. Eu ainda peço até Deus. Falar, eu ia abrir a minha sozinha. Só que eu não ia conseguir. Porque todos os erros que ela cometeu, ela tipo, já foi uma escola pra mim. E assim, a gente vai fazer 1 ano agora em agosto. Inclusive, tipo, eu saí da empresa que eu trabalhava exatamente no dia do meu aniversário. Eu falo que, tipo, foi um renascimento. E vai fazer exatamente no dia do meu aniversário 1 ano que a gente tá junto. E a gente cresceu, assim, bastante. Igual ela tava falando também, tanto dentro da empresa quanto fora. Tipo, eu me mudei, eu construí minha casa, isso em 1 ano. Legal. E por mais que eu trabalhei como vendedora também, igual a Paula falou no balcão, eu fui, acho que durante 5 anos eu trabalhei lá, não sei se foi 3 ou foi 4 anos, que eu fui uma das melhores do Brasil. Ganhei premiação, eu ganhava bem. Então, por isso que eu não pensava, não virava chave para empreender. A partir do momento que veio a pandemia, que diminuíram o valor que eu recebo, pesou no meu bolso, eu falei, não dá mais pra mim. Eu tô deixando os outros ricos. E aí eu comecei a vir essa ideia na minha mente. E aí apareceu a Paola. E aí foi o casamento certo. Legal. É só pensar dentro dessas atividades, assim, a gente costuma usar o termo que a gente precisa comprar a hora, né? Porque a gente começa a fazer atividades que não estão ligadas diretamente ao sucesso do que a gente sabe fazer. Então, por exemplo, nessa conversa, a gente identificou que uma das suas maiores habilidades é saber vender. Então, saber vender e estar próximo do time de vendas é o que vai fazer dinheiro entrar para o negócio. Sim. Beleza. A atividade de recrutamento e seleção não está diretamente ligada ao que vocês fazem. Sim. E é por isso que às vezes eu tô tentando, tô buscando conhecimento, mas assim, eu peco muito.
Tá. Porque o vendedor, eu falo que às vezes é mais um pouco pela emoção. Hoje ela tem uma mentora que ajuda, hoje eu tenho uma mentora, eu vou numa coach, eu tenho uma mentora que me ajuda muito. Sou muito grata por ela. Tipo, foram 6 meses da minha vida que progrediu. Então hoje, até que nas últimas contratações eu não pequei tanto. Uhum. Mas assim, peco um pouco. Por exemplo, uma vendedora é maravilhosa, só que o emocional dela, o comportamento é o bom. Uhum. Aí eu, às vezes, contrato uma pessoa que é maravilhosa, só que ela não consegue vender. Aí eu fico me perguntando, às vezes, nossa, minha frustração é essa. O que eu estou fazendo de errado? Tá, vamos lá. Para mim, o processo de recrutamento e seleção ele tem algumas etapas. Muita gente fala que o gestor tem que estar diretamente ligado à contratação. Eu acredito que você pode participar da última etapa de contratação, mas, por exemplo, ter uma empresa que vai te trazer pessoas com um perfil de vendedores vai te ajudar muito. Por quê? Às vezes a gente tentou fazer, mas a gente também não estava preparado. Ou às vezes a empresa também... A hora que chegou até nós, a gente assinou embaixo. Também. Porque quando chegou, às vezes eu não fiz a triagem certa e eu falei, tá bom. E aí, como às vezes no desespero para contratar, porque a gente precisa de pessoas, a gente acaba pecando. E assim, o querer fazer se torna no primeiro momento mais fácil. Mas tudo que você jogar para dentro gera dependência. A pressa é inimiga da perfeição. Só que assim, quando a gente precisa de pessoas, assim, eu não sei, às vezes eu tenho que cuidar do meu emocional. Às vezes nem tem entrevista, a pessoa senta, tá bom, você começa todo dia. Porque o que acontece? Ó, pra vocês terem uma noção, ontem eu marquei com mais de 10 pessoas, ainda achei até muito bom, que foram 5. Foi ótimo. Hoje eu marquei, mesma coisa, mais de 10 foram 3. Assim, as pessoas querem muito trabalhar, mas elas não querem ter trabalho. E me fala o seguinte, quantas pessoas hoje tem no seu time de vendas? Hoje eu tô com 3, era no 0 a 5, uma saiu ontem e a gente tá com 3 hoje. Então vamos entender, você tá tendo um número de pessoas que saem do negócio muito grande. Sim. Muito gente. Mas uns eu saio com elas e ontem a pessoa se saiu. Tá. Então tudo isso para mim é um erro na atividade que você não sabe fazer, que você está querendo fazer. Contratar. A contratação. Porque quando você contrata errado, o efeito vai ser a pessoa ela é improdutiva, e aí se você fez todo o processo, ou ela entrou pelo modelo errado, ou ela entrou pelo modelo certo, tudo dando certo, e ela acreditava que você poderia levar ela de um lugar ao outro, porque você tem muita experiência em vendas, e você não está fazendo o que você sabe fazer. Entendi. Então o problema é esse. Realmente, me pesa às vezes. Total. Por exemplo, eu tenho, hoje ela, inclusive, a gente vai crescer e eu vou contratar, a gente vai subir uma de cargo. E ela falou assim, nossa, eu fiquei em entrevista 2 dias. Nossa, eu preciso de você lá, porque a gente precisa bater a meta e eu preciso de você, porque quando você tá lá, por mais que você não fala com o cliente, você estando nas vendas, ali no ambiente, eu me desenrolo. É isso. E a gente nunca pode esquecer da atividade geradora de caixa do negócio. Que é a venda. Porque o negócio ele só vai ficar vivo se tiver venda. Só, qualquer negócio. Então, assim, você acha pra gente contratar melhor, contratar um RH. Ou você traz um profissional de RH para dentro da empresa, só que, vamos pensar agora, pensando em relação à caixa, você consegue trazer um profissional iniciante, intermediário ou avançado? Ou você olha para uma empresa que já sabe fazer isso e faz uma parceria ou fecha um contrato? Eu acho que cabe pesquisar uma empresa, porque a gente contratou uma empresa e não deu resultado. Foi pessoas que nós mesmos fizemos a entrevista e contratamos. As 2 que vieram por ela, foi 2 que vieram por agência, foram demitidas no primeiro mês. Beleza. De novo, vocês tinham menos habilidade que vocês têm agora. Então tudo que vocês passaram faz sentido. É muito erro, é aprendizado. Igual hoje, minha entrevista, se eu for ver também, uma coisa que eu não domino, mas assim, se eu for ver lá atrás, quando eu comecei e hoje eu faço teste tipo emocional, para mim ver o emocional da pessoa. Eu lido com situações, eu dou exemplo de situação, se você, por exemplo, um cliente te xingar, como é que você vai agir? Eu quero saber. Aí eu falo assim, e sob pressão? Eu vou chegar em você e vou falar, se você não vendeu nada, eu vou chegar em você e vou falar, o que você veio fazer aqui hoje? Porque você veio gastar meu tempo, meu dinheiro, o que você veio? Tipo assim, eu faço coisas que eu não faço no dia a dia isso. Mas assim, pra pôr a pessoa como ela reage. E aí no rosto da pessoa, porque o rosto da pessoa não mente. Não tem como. Então aí você já sente ali. Aí eu vou anotando. Hoje eu já melhorei. Assim, eu não tô 100%.
Mas você já tem agora uma habilidade que você não tinha. Que Ou não seja, tinha. você pode coordenar a última etapa do processo. Ou seja, Sim. eu quero ou não essa pessoa para dentro. E aí a empresa vai ter que fazer todo o processo de seleção. Que é o que eu tô fazendo aqui. Mas o que é mais importante é o seguinte, essa é a primeira etapa. As pessoas, depois que elas vão entrar para dentro do negócio, ela tem um descritivo de carga e salário, por exemplo. Tudo que ela vai fazer, todas as atividades, Sim. a rotina. Então, muito de... Eu faço até uma agenda para elas, para ver. Tipo assim, agenda, sabe a agenda extraordinária? Uhum. Eu não faço do pessoal delas, mas eu faço de tudo que elas vão fazer. Até, por exemplo, na segunda-feira o Instagram da loja vai ficar com a Maria, que da manhã eu quero que ela posta o horário, tal horário e tal horário à tarde. Né? 1 hora do dia, fulana vai entrar no rodízio. Assim, eu faço muito a agenda, tudo certinho e falo todas... Faz plano de ação. Faço plano de cada ação. funcionário. Tipo assim, o plano de ação eu acho que é uma coisa que eu não peco. Porque além do plano de ação que eu quero, que é o meu objetivo, eu já deixo bem claro para ela qual que é o seu, certo? O que você precisa... O que você espera dela. Isso, o que eu espero dela e eu falo para ela, ó, o que você quer? Você quer comprar uma moto? Tá bom, então essa meta sua tá atingível? Vamos ver se tá atingível. Quanto que você tem que juntar durante quanto tempo e o valor que você tem que juntar? A X durante 10 meses. Ótimo. Quanto que você tem? Sabe? E o plano de ação eu faço bem. Eu acho que o problema que a gente tá pecando mesmo é na contratação. Total. Pessoas. E, além disso, você ter tempo disponível para fazer esse processo de onboarding, que é colocar a pessoa para dentro do time e mostrar para ela que é possível executar o plano, entendeu? Sim. E lógico, ambientar em relação ao modelo e tal. Então esperar que o processo vai ser rápido Não vai. é bobeira, você já perdeu essa ilusão. Já. Já, não. Do pior jeito possível. E entender que... Já quebrando, pegando capital de giro, pagando. Porque assim, quando a gente coloca um profissional, querendo ou não, às vezes na cabeça do profissional ele pensa assim, eu vou lá e 1.300, sei lá, me dá 1.800 salário. 1.800 tá bom pra mim. Gente, eu não sei como que entra na minha cabeça uma pessoa me vive com 1.800 reais. Porque assim, quando eu era vendedora, eu nunca ganhei menos que 5. Tipo assim, e quando eu comecei a ganhar 5, pra mim foi a gota d'água. Entendeu? Porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Legal. Independente de ajudar a pessoa, eu sempre gostei. E muita gente ainda fala assim pra mim. Eu tenho uma regional, uma supervisora que são amigas minhas, que ajudou no meu crescimento. E hoje elas abriram uma dela em outras cidades. E elas falam, mas você não pensa, ninguém vai ser igual você. Ela fala, no Brasil, no Brasil tem quantos bancos no trabalho? Você era uma das melhores do Brasil. Então você acha que é fácil achar uma pessoa igual você? Não é. Não, mas... E aí isso eu já me acostumei. Tipo, eu não posso querer que as pessoas sejam iguais e querer criar expectativa nos outros, porque acaba me frustrando mais do que a própria pessoa. E a gente tem que entender qual que é o sonho da outra pessoa. Sim, é por isso que eu faço plano de ação. É isso. Eu vou ver. E assim, ninguém vai ser igual, cada um vai ter seu padrão. Às vezes a gente pode achar uma pessoa que vai ser muito melhor do que você naquela época, mas vai ser parte de um processo e tá tudo bem. A gente tem que entender que tá tudo bem. Porque também não aconteceu assim. Eu um processo aí pra mim se tornar aí, vender muito bem, tipo uns 2 anos. Total. Foi uns então, 2 é um anos. processo. Mas eu vendia mediano, e dava assim, pra me pagar. O meu patrão não tinha prejuízo comigo, prejuízo também não tava. O mais importante vocês pensarem agora que eu falo nesse começo é o que vocês são muito boas e cada uma desenvolver cada vez mais habilidade do que é boa. Sim. E não pensar no que é ruim. E não, tipo assim, atribuir mais, porque às vezes a gente quer atribuir tanta coisa que aí vira um malabarismo e aí cai na nossa cabeça. E quanto menos você puder entrar na operação, melhor, porque senão gera dependência. Ou seja, você entra na operação do RH... Todo mundo pontua isso que a gente conversa. Todo mundo. Quando você é empresário, você é dono, você não tem que fazer as funções de funcionário. Entendeu? Você tem que atribuir, mostrar como faz, mas não estar ali. Porque senão, se você sair dali, não anda. Eu acredito que existem ciclos. Para mim é um pouco diferente disso. Porque no começo, quando você não tem capital, você tem que fazer tudo. Ou tudo que você sabe fazer. E à medida que isso vai passando... Hoje a gente já não precisa mais vender. Hoje a gente hoje não eu não vende vendo, mais. eu deixo para as meninas. Então, mas no começo quando você pode ir soltando as atividades, o que eu costumo soltar? O que eu sei fazer menos. Olha que louco. E a gente costuma soltar o que sabe fazer mais. Ou seja, eu vou soltar o que eu sei fazer, porque se der merda eu vou atrás. Não, solta o que você sabe fazer menos. Então contrata alguém. Porque para mim, procrastinar veio do ato de você querer fazer alguma coisa que você não sabe e você não tá feliz. Se você soubesse, estaria dando certo, você estaria isso. É melhor você atender um cliente ou contratar alguém? Melhor atender um cliente.
Ponto. Tenho mais... E eu não falo melhor financeiramente, melhor psicologicamente pra você. Sim. menos desgastante. Nossa. É muito bom. Porque Mas aí você não cresce também, aí fica lá de consultor o resto da vida. Mas você tem que entender que você precisa de um profissional que saiba fazer isso. Sim. Entendeu? Bom, uma época, a gente tava assim, ano passado. Logo quando a gente começou, a gente deixava umas meninas, elas não vendiam, eu pegava e ia pra venda. Aí eu vendia. Vamos reerguer Vamos aqui. reerguer. Aí eu vendia, tipo, em 15 dias eu vendia o que elas não venderam no mês. Aí, nem menos de um mês, né? Sim. Só que aí o que tava acontecendo? Elas não estavam mesmo me vendo, eu, a Paola, como... Tava vindo de igual pra igual. Aí eu não tava tendo respeito, entendeu? Porque e aí elas me viam que eu queria competir com elas. Porque eu estava vendendo mais que elas. Porque eu estava fazendo mais. E elas ficavam tipo, nossa, por que ela não passa pra mim, não a venda fechada, mas o cliente? Aí eu comecei a trabalhar com elas, ó. Então tá bom, eu vou passar os meus clientes pra vocês, só que se vocês não fecharem, eu vou fechar e não vai ficar pra ninguém a venda. Aí foi na cabeça delas que hoje eu passo e não tem problema. Eu passo a venda pra elas e elas conseguem fechar. Total. Então, beleza. Então, o primeiro ponto tá entendido aí. O segundo ponto é, eu vi que ao longo desse 1 ano vocês adquiriram patrimônios pessoais. Sim. Quanto mais a gente pensa em curto prazo no nosso lado pessoal, mais a empresa fica fadada a não crescer. Porque hoje vocês estão tendo um problema que, se você tivesse não comprado alguma coisa ou comprado alguma coisa mais barata, o começo da vida empreendedora ela é mais difícil e a gente tem que entender isso. Então pensa o seguinte, cada uma foi lá e construiu uma casa de 100 mil reais, ou seja, de dinheiro de distribuição de lucro do negócio. Ou seja, se ninguém tivesse comprado nada e cada um tivesse pegado só 50 mil reais, tinha 100 mil reais no caixa e vocês tinham um puta profissional de RH contratando e vocês tinham uma máquina de venda funcionando. Sim. Fato é, a gente emociona que é tirar dinheiro do negócio e o negócio não está pronto para funcionar. Sim. Então, lembrar dos pontos que a gente errou e não fazer isso de novo é muito importante. Sim. Eu tive que pegar dinheiro emprestado. Por que você pegou dinheiro? Você tirou dinheiro da empresa e teve que pegar dinheiro emprestado? Não faz sentido. Então, o começo do negócio, ele é sempre o momento que a gente tem que sentir mais dor e a gente tem que sobreviver com o mínimo que a gente conseguir. Sim. Porque a empresa ela tem que estar resguardada. Então você quer dizer que eu não tenho que colocar dinheiro no bolso? Não, eu acho que é proporcional ao momento, entendeu? Sim. Então, se eu quero ver um negócio daqui a 2, 3, 4, 5 anos bem, eu priorizo agora. Mas não abrimos mão também do presente. Muita gente faz isso só pensando no futuro. Sim. E aí o presente não é feliz. Aí você fala, pô, para eu ganhar R$1.500 aqui, que é para eu sobreviver, eu prefiro voltar a ser vendedora. Aí muda a lógica. Sim. Não, isso a gente não tem muito problema, porque tudo que a gente ganhar mais, a gente investe lá dentro. Então, a gente não tinha, por exemplo, nossos computadores eram de R$500 o combo, usado. Aí a gente foi trocando. Então, a gente, graças a Deus, a gente é muito lúcida, muito pé no chão em relação a isso. A gente foi também, assim, a gente tirou um pouco pra nós. Porque o que acontece? Logo no começo, a gente não tirava nada. Nossa, no começo foi perrengue. Porque o que acontece? O marido tava, e aí? Você saiu pra montar seu negócio? Você saiu, mas não faz dinheiro. E aí o dinheiro tá indo tudo e tava afetando. E aí quando o emocional tá afetado, aí não produz. Então assim, mas no começo foi bem difícil. Aí depois a gente conseguiu, tá melhorando isso daí. É só pensar numa foto agora pra não fazer de novo algum problema. E um segundo ponto que é interessante, que eu sempre falo que a estratégia é muito mais importante que a estrutura. Vamos pegar então um computador foda, vamos pegar uma máquina foda, vamos pegar um ambiente foda e a gente esquece de olhar para fora, que é para o mercado. Sim. Vamos trazer cliente cada vez mais, trabalhar com o mínimo necessário. Pô, isso aqui trouxe a gente até aqui, aguenta mais um pouquinho? Então vamos investir em trazer mais cliente. Por quê? Se eu coloco R$1 no mercado, volta 2. Se eu coloco R$1 de equipamento, ele vira 70 centavos. Sabe o que eu mais tenho, assim, curiosidade? Até você que é mais essa área, assim, entende mais. Gente tem pra todo mundo. Mercado tem pra todo mundo. A gente fez uma ação no sábado, na rua, no microfone, chamando gente. A gente pegou a gente vende FGTS também. A gente pegou um cara passando falando assim, o que vocês falaram? Saque de FGTS. Eu tenho 100 mil lá e o banco só consegue me liberar 3. Eu falei, você tá brincando? Entra aqui, a gente faz agora, até 12 anos.
fez 30 mil. As pessoas querem, as pessoas precisam e você não precisa insistir. Só que a gente não consegue chegar nessas pessoas. Legal. A gente já foi panfletar em porta de indústria, nós mesmos, tá? Junto com a equipe, junto com a equipe. Já não falou, já colar. Normal. Então, o que acontece? O que eu queria desenvolver essa parte, porque a gente tem ideias muito boas. Igual, eu já fiz parcerias com clínicas. Eu vou na clínica, bato lá, me apresento. Ó, tem uma financeira, você tem cliente idoso de aparelho auditivo, eu tenho 2 parceiros fortes, que tem várias clínicas. Ah, você tem aparelho auditivo e o seu foco é o quê? Senhor de idade. O que ele é, a maioria? Aposentado pensionista. O que ele precisa de dinheiro para comprar o aparelho? Dinheiro eu tenho. Então, ó, manda o CPF aqui, eu libero o crédito e você recebe no Pix. Deu certo, entendeu? Só que a gente não deu continuidade a isso. Continuar fazendo as parcerias, por quê? Não pode parar a loja precisa vender. Se ela sai, nós não anda a engrenagem. Ou Legal. tentar um ou tentar outro. Beleza, então vamos por Como faz esse funil? Eu quero que você lá. fale um pouco sobre isso. A gente chegou até aqui agora falando de estrutura do negócio e agora a gente vai falar sobre aquisição de cliente, que é um ponto forte. Então, pensa o seguinte, o cliente ele existe, a maior parte de nós não sabe identificar quem é ele. Então, como é que eu faço para identificar quem é meu cliente? Se eu estou saindo do zero, é sempre mais difícil, eu vou falar. Sim. Vou buscar. Agora, baseado em 1 ano de mercado, eu olho para dentro de casa. Então, eu vou pegar lá X mil clientes que vocês já venderam e eu vou analisar aquilo ali por tamanho. Pegar 1000 pessoas, mulher, homem, idade, profissão, o que ele está fazendo atualmente, como é que foi que esse cara veio até aqui, e ali a gente vai ter um monte de informação. Então, beleza. Possivelmente, a gente vai chegar numa Dona Maria, que era ex-professora, que não sei o que, e o seu Zé, que era não sei o que. Quando eu entendo que essas pessoas, ou uma ou mais pessoas surgiram ali, eu vou falar assim, agora, aonde essas pessoas estão? Pô, fica muito mais fácil entender quem eles são e onde eles estão. Então, pô, entendi isso, agora eu entendo o próximo ponto. O que vai mover esses caras a comprar? Ou seja, o que eles já compraram. Entendi. Aí fazer uma pesquisa com o cliente. Você não precisa fazer pesquisa com o cliente. Nesse momento, você só está olhando para dentro. Entendi. Então, se eu for olhar lá dentro da base... Como a gente vende dinheiro, aí é complicado. Tem gente que pega, por exemplo... Não é o motivo pelo qual ele vai gastar. Entendi. Ele já tem um ofício. Então, por exemplo, vamos usar uma foto que não é o filme. Esse cara aí dos 30 mil reais. Esquece onde que ele achou. Ele tem um nome, isso não importa, mas o sexo é masculino. Sim. Qual que é a profissão dele? Ele trabalha no... Beleza, mas ele vem de um segmento, por exemplo. Ele é industriário, ele é agrônomo. Eu sei que é indústria que ele trabalha. Beleza. Na hora que eu pego isso aí, eu começo a analisar se existem mais industriários. Se existe industriário, eu tenho que ver, por exemplo, aonde esses caras estão. Se esses caras... Vamos supor que a gente entendeu que industriário é meu foco. A gente entendeu que o industriário é massa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, dentro de ponto de contato, todo mundo que compra de mim, eu peço uma indicação por outras pessoas. Isso a gente faz. E a gente tem muita indicação? Tem bastante, mas eu queria atingir as pessoas que não são por indicação. Não as pessoas que querem, tá lá com o dinheiro, acha que o banco não faz mesmo, porque já pegou 3 anos. Eu quero atingir essas pessoas que não sabem que eu existo. Por exemplo, eu pegar um lead, igual esse cara falou que a Caixa não liberou tudo. Respira exemplo, que nós vamos chegar lá. Eu quero jornal, eu lá, pega seu FGTS. Respira que nós vamos chegar lá. O ponto mais fácil de conquistar um cliente não é um cara que não te conhece ainda. Ou é alguém que já te conhece, ou é alguém que já tem alguma familiaridade por você. Então vamos pensar que agora a gente está esquecendo de falar de negócio, vamos falar de relacionamento e relações humanas, beleza? Tá ligado à venda. Vamos desenhar aqui. Tem na cidade de São José do Rio Preto, o João, ele tem 18 anos e ele é solteiro, e hoje é 3 horas da manhã e ele quer sair para ficar com alguém. Certo. Ele vai ligar para quem? Para alguém novo? Às 3 horas da manhã? Ou para alguém que ele conhecidos. Que ele já conhece. Ainda mais às 3 da manhã. Então,
aonde a gente encontra mais dinheiro é sempre dentro de casa. Então tem que aparecer. Não, olha para dentro de casa, para sua A gente tem base. que trabalhar a nossa base, que é o projeto que a gente já está pensando em fazer. Eu pensei em contratar uma pessoa, porque assim, Só eu tenho pra uma base trabalhar a muito carteira. grande. Uhum. E eu tenho para trabalhar uma pessoa para trabalhar a carteira. Porém, o que acontece? O aposentado, ele não tem margem para pegar tudo. E meus clientes são tomadores. Uhum. Eles já pegou tudo que podia. E só que tem uns que outros que dá para fazer alguma coisinha que esse produto não é tão rentável para nós. Não tem problema, mas é um tá cliente entrando dinheiro. fácil, vai entrar dinheiro. Aí E eu assim, pensei em pode contratar ser uma alguém pessoa pra fazer isso, mais uma ou duas. simples que tá ali só analisando e vai colocar para seus vendedores. Não é Essa alguém é a de ideia. venda, é alguém de análise. É isso, porque que acontece? Como eu tenho que ver um refim, aí tem que ver o banco que o cliente está, enfim, é um processo complicado. Uhum. Para eu tirar um vendedor que me dá um Olha a contrato virada de novo, chave ali, né? Você pensa assim, vou contratar o administrativo. Não, administrativo não dá dinheiro, eu faço. Uhum. Olha como que é a virada de chave. É muito além disso. O cara vai trabalhar a tua carteira, vai estar presente, ele vai lembrar de você. E aí ele vai na loja, aí que vai rolar essa indicação. Porque indicação tem, mas não é a maioria. Quando eu lembro, eu indico. Entendeu? É mais ou menos nesse Mas sentido. existe sempre um momento de se pedir indicação. Depois que o cara pegou o dinheiro, ele não quer nem saber de você mais. Não, ele quer nunca gastar mais. o dinheiro. Naquele momento da assinatura, que ele tá ansioso, que ele já confiou em você, às vezes é o momento de pedir indicação. Ô, dona Maria, tudo bem aqui, ó. O dinheiro tá para sair, daqui a pouco eu vou te ligar, mas seguinte, ó, eu preciso da sua ajuda. Então, qual que é o melhor momento de pedir indicação? Ou seja, tipo assim, dona Maria, daqui a 3 horas o dinheiro cai na sua conta, só que eu quero te pedir uma ajuda. Agora que eu já consegui te ajudar a pegar esse dinheiro que você nem acreditava que existia, me indica 4 amigas suas que tem aí, que você sabe que precisa de dinheiro e tal, mesmo Sim, profissão e ou tal. dar uma comentada, às vezes a pessoa tem vergonha, rola. E isso é importante, entender o momento certo de pedir indicação. Então esse é um ponto. Olhar para dentro da base é outro ponto. Agora um terceiro ponto que é extremamente importante, que eu não entendo o negócio de vocês, a gente precisa de vender mais de uma vez e mais de um produto para o mesmo cliente. Então, às vezes, ter algo a mais vai fazer de total diferença. Porque pensa o seguinte, hoje para conseguir um cliente é um esforço danado. Sim. Só que é mais fácil a gente pedir em namoro alguém que a gente já deu um beijo ou alguém que a gente já não deu um beijo? Eu queria um beijo. Então é um segundo produto. Entendi. Entendeu? Então, pô, essa pessoa aqui, a gente estava falando disso ali agora, ela já pegou, sei lá, ela pegou um crédito consignado. É fácil eu indicar para ela um cartão de crédito? Já tem também, a gente faz geralmente a venda meio que casada. Então a gente tem que colocar mais produtos para o mesmo cliente. Porque é muito complicado. Quando o cliente toma a margem dele toda, assim, É que nosso público é muito limitado, né? Total, mas tá tudo bem. Depois a gente vai melhorar público, é isso que a gente tem que entender. Então, cada problema a gente resolve de uma maneira, por exemplo, mas é tentar capitalizar a maior quantidade possível. Não pegou a margem dele inteira, elas anotam, as meninas às vezes elas não tem o que falar delas. Uhum. Quando passar passou 2 meses, ela liga, lembra que o senhor pegou 5 mil só comigo, e tem mais. 5 mil. O senhor tem mais andando aqui comigo. Só que quando o cliente pega tudo, aí só daqui 1 ano que eu vou conseguir fazer alguma coisa de novo. Mas beleza, sem ser crédito, existe outro produto? Não. Então, Não, a gente só vende dinheiro. A gente só vende dinheiro, A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, qual outro produto um idoso precisa que pega crédito? Não sei. Mas o jogo que vocês estão é o jogo mais difícil. Então vocês podem ter um negócio, por exemplo, de indicação. Então beleza, ó. Se eu te indicar para comprar aparelho de audição, você me dá um percentual da venda dele? Entendi, que é uma forma da gente aumentar a nossa Você já tem o cliente, o cara já confia em você. Só que você chega assim e fala, pensa o seguinte, vou desenhar. Hoje, se um cliente pegar 100 mil reais de vocês, vamos fazer uma conta. Vocês ganham quanto de comissão? 10 mil. 10 mil. 10 mil. 100 mil. 100 mil é 10 mil. Então vou falar o seguinte, meninas, eu tenho aqui 5 clientes que querem pegar 100 mil, já estão com tudo aprovado. Ou seja, vocês vão ganhar 50 mil reais. Só que eu quero 20. Vamos fazer esse negócio? Vamos. Então... A gente pode também pensar nessas parcerias. Sim, então... Por exemplo, lá na Caixa, igual o cara falou, que ele foi na Caixa e ele só pegou 3 mil, só que ele tinha 120 mil na FGTS. Uhum. A gente pode fazer uma parceria com a pessoa lá da Caixa. Nem sempre. Pensa o seguinte, pode ser que existem produtos complementares ao seu ou diferentes. Então pensa o seguinte, Dona Maria, eu sei que você pegou crédito aqui agora, vi que você está com dificuldade de escutar. Não, às vezes é muito invasivo a gente falar isso. Eu tenho aqui uma indicação, os caras são ótimos, todos os meus clientes vão para lá e eu falo para a senhora ir lá. Então,
o seu público, ele pode ser interessante para outro negócio. Assim como você está buscando parcerias, também. Eles podem estar buscando parcerias. Para quê? Não sei. Só sei que vocês podem ganhar por isso. Sim. Então, não precisa abrir esse negócio agora, mas depois pode se tornar interessante. Pô, eu vou vender isso, vou vender isso, vou vender isso. Imagina se eu vender 3 coisas para a mesma pessoa. Que como o nosso público é um público limitado, a gente não vai chegar nessa extraordinária. Eu só fico um pouco com medo do foco, né, no produto. Não tem que ter entrega direto. Ou seja, você pode ser uma indicação. E você ser remunerado troca por de isso. indicação. Você acompanha, entendeu? Troca de parceiros, né? De parceria mesmo. O negócio é, adquirir um cliente é difícil. Então, o cliente, quando confia, também é um processo difícil. Então, ele vai confiar em mais coisas. Então, é um negócio, é uma pulga que a gente tem que colocar atrás da orelha pra gente pensar. Ou seja, por exemplo, vocês estavam no evento ontem. Sim. A gente vendeu o ticket, a gente tentou vender um produto, tentou vender outro. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre outro, vai falar sobre outro. É uma mesma pessoa comprando diversas vezes da gente. Sim. O primeiro produto que vocês tiveram contato com a gente foi R$ 97. Sim. Mas teve gente que comprou produto de 1.000, de 5.000, de 10.000, de 30.000, vai comprar de novo, vai comprar de 150 mil. Então, quanto mais esse cara comprar e que fizer sentido para ele, óbvio, mais a gente ganha dinheiro. E é isso que eu tô falando com vocês. Então é só pra gente pensar isso no futuro. Sim. E aí, beleza. Voltando lá no cliente, a gente entendeu que o João e a Maria são 2 clientes, é 40 anos, industriário, não sei o que, não sei o que. Quando a gente entende esse cara, eu imagino a vida dele. Sim. Sim. Então, ele tem um hábito de consumo. Então, por exemplo, se você é um cliente ideal para mim em alguma coisa, eu falo o seguinte, pô, empreendedor, na cidade de São José do Rio Preto, essa galera que está empreendendo e hoje tem um faturamento médio de até R$1 milhão por ano, essa galera consome em tal restaurante. Ou tais restaurantes. Eles leem tais revistas, tais jornais. Esses caras escutam tais rádios. Esses caras... Então, a gente começa a imaginar onde que esses caras estão. E aí a gente começa a pensar aonde o nosso negócio precisa estar comunicando a mensagem para eles. Ou seja, será que essa vozinha tá na C&A? Será que ela tá na Renner? Será que ela tá num outro lugar? Aonde ela tá? Aonde ela estiver, eu vou estar. Porque você para de gritar numa rua que tem um monte de gente e começa a gritar numa rua que tem um monte de gente com um padrão igual. Então, é melhor eu gritar, vamos mudar o exemplo, eu gritar numa avenida que tem um monte de gente com qualquer tipo de padrão, ou eu gritar numa ruazinha pequenininha, mas só tem gente que precisa. Não precisa. É a mensagem certa para a pessoa que precisa. Né, que então, a primeira pergunta que eu fiz ontem quando eu subi no palco foi: quem tem negócio físico? Quem tem negócio digital? E quem não levantou a mão tá fazendo o que aqui? Nada. Não quer nada. Porque ou eu sou doido de anunciar no lugar errado e eu sei que eu não fiz isso, ou vocês são doidos de ter comprado um negócio que não presta processo. Sim. E isso faz sentido agora para vocês entenderem a realidade. Então, se eu tô anunciando no lugar certo, conversando com a pessoa certa, sabendo do padrão de comportamento dela, não tem como eu ter resposta diferente. Sim. Então, se eu tô solteiro, quero arrumar uma namorada, eu tenho que ir para onde? Vou para tal lugar. Sim. Então a gente começa a entender, por exemplo, que se você estivesse vendendo um produto para um jovem solteiro, você tinha que estar comunicando essa mensagem na balada. Ponto. Então, aonde eu tenho que comunicar a mensagem? Ah, as vozinhas todas se encontram, elas estão num bingo. É no bingo que você tem que anunciar. A gente já fez isso aqui. O que eu acho? Que a gente foi... nós não fomos, na verdade, né? Foi as meninas. Tem um rapaz que faz parceria com a gente e ele pesquisou uns lugares disso aí que você falou, bingo, dança, que eu nem sabia que existia, olha só. Ele que pesquisou. Aí, ele levou as meninas lá. Só que foi uma vez. Aí, foi 2 vezes. Aí, não deu resultado, elas já não querem ir. Não. Entendeu? As minhas funcionárias já falam, eu não vou mais porque eu fui 2 vezes, perdi o tempo de ligar e não tem frequência. O negócio tá ligado a relacionamento. Tem que Quantas vezes você é casada? Sou. Quantas vezes você conversou com seu marido lá no começo, antes de vocês saírem junto? Ah, um monte. Eram amigos depois que... E aí você tá querendo levar a vozinha pra sair falando 1 vez ou 2. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É verdade. Claro que eu falo que assim, a regra é relacionamentos normais. Tem gente que pergunta, quem aqui casou no primeiro encontro? Bicho, isso aí é loucura. Mas são relacionamentos normais, entendeu? Você tava querendo casar de qualquer jeito. É igual, por exemplo... É igual vai ter gente... um cara lá.
Só que na hora que chegou lá, o cara já não tinha mais margem. Mas sabe o que é o relacionamento de primeiro contato? O cara que você gritou e ele passou, precisava de 30, tinha 100 e vocês conseguiram 30. Isso é aberração. Então hoje vocês... Nossa, é um caso e um milhão. Mas vocês estão vivendo disso porque vocês não estão no lugar certo. Aí pensa o seguinte, a vozinha tá no bingo. Então, às vezes você compra lá na cartelinha do bingo, você vai comprar um espaço que eles nem vendem, você fala assim, quanto que é pra eu imprimir a cartela do bingo e colocar um banner aqui falando, precisa de crédito? Me liga que precisa de dinheiro? Me liga que eu te ajudo. Eu já tive cliente que já pegou por causa de jogo, pegou escondido da mulher lá no dinheiro pra apostar. Esquece o motivo. Não, mas eu não quero saber o que ela vai fazer com o dinheiro, eu quero entender como que ela se comporta. Porque às vezes você compra roupa sem precisar usar. Só que eu quero saber qual que é seu comportamento. Não quero saber o que você vai fazer com ela. Entendeu? Entendi. Então pensa o seguinte, se eu sei que você tá... Se eu sei que eu sou uma loja de roupa e sei que você vai estar passando, eu vou te mostrar a minha imagem que eu preciso que vai fazer interessante. Sim. Então, a vozinha tá no bingo. Ela tá olhando pro bingo o tempo inteiro. Se tem uma faixa sua laranja, precisa de dinheiro, me liga que eu te ajudo, ela vai ligar. Aí beleza, só que tem que ter seu nome. Aí a vozinha... Tem que ter frequência também, ela tem que ver sempre até ligar. E aí você vai patrocinar o bingo. Vocês falaram ontem, tipo, a pessoa só compra uma coisa depois de 7 vezes que ela vê. Só que o erro é querer fazer em um lugar. Então eu sei que a vozinha vai no bingo, mas ela vai em tal padaria. Vamos pegar, ela vai no outro lugar. Aí ela acha que é obra do destino. A vozinha fala assim, Deus falou que essa empresa é boa. Porque eu vi ela no bingo, eu vi ela na Renner, eu vi ela no centro da cidade. Parece que eles sabem que eu tô precisando de dinheiro, então a resposta do meu dinheiro é eles. Então, a gente, por padrão de comportamento, a gente não vai comprar a primeira vez. Você não vai dar um beijo no seu marido a primeira vez que você viu ele. Não. Se ele te pedisse em casamento, você não ia aceitar. E o que acontece hoje com seus clientes é o que vocês falaram no começo? Eles têm muita desconfiança. Sim. Como é que quebra a desconfiança? Com o relacionamento. Não é... Anunciar num lugar com credibilidade vai melhorar? Dá mais dinheiro, né, gente? Vai. Anunciar num lugar que tem mais credibilidade vai melhorar essa relação. Mas não vai ser fator de decisão. Ou seja, você tem que estar sempre nos lugares que essa pessoa tem como canal de mídia e em vários deles. O erro é, eu tenho aqui R$2.000 para investir em marketing esse mês. O que eu vou fazer? Vou pegar R$2.000 e colocar nesse lugar e tem que trazer dinheiro. Vou colocar só no Facebook. Não. Aí você coloca R$200 aqui, R$300 aqui, R$500 aqui, R$100 aqui, R$50 aqui. Aí só que você tem que tentar entender como traquear isso. No lugar correto. Porque, por exemplo, rádio, nossos clientes escutam rádio. Então, geralmente as pessoas nem escutam rádio, então a gente pode pôr no rádio, põe não sei onde. Aí tem que ter ofertas fortes. Então, canal de aquisição, onde a gente faz mídia, a gente tem que ter uma oferta forte. Aí as pessoas vão vir. De novo, o erro é pegar tudo que você tem e investir em um lugar. Então, diversificar esse capital vai trazer para você mais probabilidade de encontrar pessoas. Ou seja, às vezes a gente fica assim, esse mês eu vou fazer isso, mês que vem... Vamos lá, vamos pensar agora, esquece o cliente e aí olha o tanto que é simples. Vamos pensar o seguinte, aquela bolsa bege sua ali, é de quem? Minha. Sua. Você demorou quanto tempo para comprar ela na vez que você viu ela na vitrine? Eu entrei na loja, olhei, saí, fui em outras, voltei. Mesmo não, isso realmente aconteceu. E pensa o seguinte, esse era um valor que você não tinha condição de pagar? Não, eu tinha. Era um valor que você tinha que justificar para muita gente? Não. Agora pensa o seguinte, se você tem que justificar, por exemplo, para o seu marido, é uma bolsa que viajei e eu... Vamos supor, ganho 1.000 e comprei uma bolsa de 3.000. O cara fala, 3 meses de trabalho para pagar uma bolsa. Por exemplo, você tem que justificar. Ainda mais complicado de tomar essa decisão. Não, geralmente é dentro de casa. Agora não, mas quando eu morava com a minha mãe era tudo, tinha que esconder. Como que você está comprando isso? Isso, para que isso? É péssimo. Agora pensa o seguinte, a gente tem que conseguir estar em vários lugares, porque a pessoa vai ver a gente e vai achar que precisa cada vez mais disso. Lembra lá do que a gente falou de movimento? Que é uma força superior que está... Só que a gente vai... O convencimento tá de mim para mim mesmo. E depois as justificativas que eu vou usar fora. Ou seja, por que eu preciso daquela bolsa? Por que eu preciso dessa bolsa agora? Por que minha vida não faz mais sentido se eu não tiver aquela bolsa? E geralmente tudo que as pessoas... Tem que despertar isso. É o desejo.
Tipo assim, não, mas eu preciso daquela bolsa porque eu tenho que me sentir mais popular, porque eu preciso daquela bolsa, porque eu tenho que vender minha imagem, enfim. E aí, Agora pensa o seguinte, isso tudo que eu tô falando agora tá ligado a entender o que o vozinho e a vozinha quer e por que eles pegariam dinheiro. Na hora que eu entendo o porquê, então sempre você tem que perguntar por quê. Só queria te fazer uma pergunta. Eu posso saber o motivo que o senhor está pegando esse dinheiro? E aí pode ser no momento que vai sair o dinheiro, ele sempre vai falar, às vezes vai ser mentira, vocês vão saber que é mentira e tá bom. Porque se eu entender os motivos, pode ser que 90% dos vozinhos pegam o dinheiro para, por exemplo, comprar um presente para seus netos. Aí você vai falar o seguinte, campanha Dia das Crianças. Vai ser onde vocês mais vão vender. Eu descobri que vozinho pega dinheiro para comprar presente, aí você fala pro neto, você fala assim, ó, agora você que é vô, eu tenho uma surpresa. Vô de neto pode comprar presente e antes não podiam. Eu te empresto dinheiro. O cara vai falar, é Deus falando. É o que eu preciso. Um anúncio agressivo, né? É o que eu preciso. Pega no emocional. Foi igual você falou ontem também. E a gente tá falando de dinheiro. A gente se achar idiota. Por que eu não vou pegar? Eu peguei isso ontem. Por que eu não vou? Eu preciso disso. Nossa, mas tá maravilhoso isso aqui. Eu sou idiota se eu não pegar isso. E a gente tá simulando cenários pra gente entender que às vezes é para pagar uma conta, pagar um tratamento, a gente está simulando os exemplos mais bobos para ficar fácil. Então, assim, cada um tem seu motivo, eu não estou aqui para discutir isso, a gente está para discutir aqui comportamento de consumo e estratégia de negócio. Sim. O motivo está ligado a cada um, a gente só tem que entender para ajudar as pessoas que precisam. Sim. A gente só leva o cliente do ponto A ao ponto B, com o nosso produto ou serviço, entendeu? Então, o mais fácil de vocês entenderem nunca está ligado aos nossos objetivos, é entender quem são essas pessoas. Quanto mais eu entender sobre elas, mais eu vou conversar com elas. Ou seja, tem gente que desenha com quem quer casar. Eu só vou casar se a mulher for morena, com tantos metros de altura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou achar uma pessoa com a melhor aparência possível. Eu não achei. Mas não tem problema, você está procurando. E se essa pessoa não tiver o olho azul? Depois vai ter que ir por eliminação. Mas a gente tem que entender que isso existe. Então, é verdade. As pessoas, elas compram com quem elas têm afinidade. Sim, e com quem entende delas. E a gente tem que, igual eu sempre falo assim, a ligação, você tem que ser interessado para ser interessante. Não, por exemplo, às vezes você não descobriu a dor, o desejo do cliente, você não sabe porque o cliente vai comprar de você. Por quê? Porque você não conectou com ele. O fechamento da venda não está no fechamento, e sim no começo. O que você fez de diferente para conectar com essa pessoa, para essa pessoa vir comprar de você. Aí você liga de novo, já peguei, uma mocinha ligou aqui e eu fiz. Por quê? Porque você não conectou. Então, no que eu vi tudo aqui pra gente resumir. Para entender de estrutura de negócio, vocês estão indo bem, mas focar no que cada uma é boa. Vocês não chegaram até aqui empreendendo, não sabendo nada. Então, você é muito boa em relacionamento, você é uma pessoa pra frente da organização e vai lá e faz só isso. E quanto menos você puder fazer outras coisas e quanto mais você puder delegar, mais você vai fazer isso com intensidade e com maestria. Você tem que ficar no comercial porque você nasceu e sabe fazer isso. Ponto. Aí eu não tenho que ficar, eu vou fazer financeiro, você não deve conseguir colocar um número em cima do outro. Não, eu sou péssima. De planilha, eu não suporto planilha, pelo amor de Deus. Eu tentei educar ela no negócio de planilha, não dá muito certo, não, ela nem entra. A maior bobeira é achar que a gente tem que saber de tudo. E aí eu vou falar o seguinte, aí eu vou quebrar a tese pra mim, tá ligado a tudo que eu fiz na minha vida e quem não quiser fazer não faça. Mas eu falo o seguinte, pensa que você tem o melhor jogador do mundo hoje. Eu tenho o Messi, supõe-se que ele é o melhor jogador do mundo hoje. Então quer dizer que se eu pegar o Messi e colocar ele no gol, ele vai ser o melhor jogador do mundo? Não. Lógico que ele vai ser na função dele. Ele tem que aprender a pegar a bola com a mão para ele continuar fazendo o negócio? Não. Ele tem que focar no que ele sabe fazer para ele cada vez otimizar mais a habilidade dele. Sim. E a gente numa empresa, que é uma corporação, que é um time, a gente quer fazer tudo achando que a gente é foda. Acontece? Às vezes eu tenho que, por exemplo, eu tenho que buscar lead para as meninas, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí o que acontece? Também que eu já vi que eu acho que eu tô pecando um pouco. Uma coisa que eu sei muito fazer, treinar pessoas, treinar pessoas para vender. E aí o que acontece? Só que eu não tô tendo tempo para dar o treinamento
Exato, pra quem eu acabo de contratar. Porque eu não tenho tempo. E aí a pessoa, não posso falar pra pessoa assim, olha, então a gente vai fazer um treinamento depois das 6. Não tem como. E aí, o problema, de novo, pode por isso não que você ser ficou... da contratação, de um mau treinamento, que vai desencadeando um Que vai encadeando um monte de coisa. Por quê? Porque eu não consigo... Por exemplo, eu tenho que pôr os vídeos para as meninas, elas me chamam o dia inteiro e aí eu não consigo dar o devido treinamento pra pessoa que acabou de entrar. Porque eu faço operacional. Então, vocês entenderam isso. O que agora a gente precisa fazer? Se a gente já sabe organizar e a gente já sabe que vender é muito a sua área, é trazer mais clientes. E trazer mais clientes está ligado em estar em mais de um lugar. Agora vocês entenderam isso. Então, todo mês vocês têm que ter uma verba para marketing. Que a gente não peca nisso, que a gente não tem. A gente não tem. Define um valor, vai ser R$1.000, vai ser 10 mil. Eu não sei do negócio de vocês. Sim. Olha para dentro. E começa com um valor mínimo. Porque é o seguinte... O único foi o teste do Facebook. Mas pensa o seguinte. Vamos supor que R$1.000 seja um valor que não vai fazer falta para vocês hoje. Vou colocar esses R$1.000 aqui, dividido em alguns lugares, e eu vou testar. E se perder, perdeu. Mas você tentou. Depois eu vou fazer mais R$1.000 em outros lugares e a gente vai validando. Na hora que a gente descobrir algum lugar legal, a gente começa a colocar um pouco mais dinheiro. Sim. Mais dinheiro. Aí daqui a pouco a gente está investindo R$10.000. Mas esses R$10.000 estão indo lá na rua buscar R$100.000. E essa conta não fecha, eles têm que buscar 200, 300 mil reais, porque a sua margem é 10%. Então você tem que entender dessa lógica. Sim. Então, usar o seu dinheiro para buscar mais dinheiro fora é a coisa mais interessante. Não para comprar coisas que vocês não precisam agora para alimentar. Entendi, tipo computador, essas coisas não tem, deixa do jeito que tá. Eu vou comprar 6 computadores porque eu preciso de 6 colaboradores quando eu aumentar meu faturamento em 4 vezes. Não, o que você precisa hoje? Trazer cliente. Então, beleza. Pega o seu dinheiro que seria para comprar computador, entende com inteligência ali investimento em marketing e começa a trazer mais clientes. Então, primeiro, o mais importante. E eu sempre falo, qual que é a hora de eu contratar? Na hora que ninguém estiver mais aguentando fazer a atividade. Na hora que suas meninas estiverem assim, eu tô trabalhando, fazendo... Tô ganhando muito, mas tá muito trabalho. Tô saindo, eu não consigo... De tanto cliente que eu tenho, eu tô ficando louco. Aí você fala, tá ficando louco, então a gente resolve. Então, por exemplo, no nosso negócio de clínica, os médicos falavam, tá saindo paciente pela janela. Eu falava, beleza, agora eu acho que eu preciso de outro médico para buscar os pacientes. Porque às vezes a gente contrata, então, tipo, 5 pessoas, mas a gente não tem cliente para aquilo. Por isso que talvez nosso pecado também. Às vezes a gente fala assim, a gente errou na contratação. Mas às vezes nem é tanto que a gente errou, é porque a gente não tá trazendo cliente suficiente. Você não consegue trazer cliente. Aí você tá pensando... Quando acontecer de chegar a 500 leads por dia, ou eu conseguir fazer... Não. Deixa acontecer para você ter que contratar. O que a gente começa quando a gente tem um pouco mais de dinheiro a fazer é ficar mais confortável, deixar errar. E aí soltar a mão do financeiro. Não. Vamos continuar enxuto. E vamos... quando não aguentar mais, a gente coloca outra pessoa. Quando não aguentar mais, coloca outra pessoa. E aí começa o negócio a fazer sentido. Então, às vezes, você não precisa nem estar fazendo o que você está fazendo, que é contratar. E esse computador que vocês compraram, às vezes estão à toa. Então, a gente estava viajando. Aí dá um mês, demite. Aí fica lá computador e tudo. Mas não tem problema. A gente vai errar e vai errar em várias coisas. É só não errar de novo. Sim, a gente já errou tanto em coisas que a gente já errou também. E a gente não erra de novo. É difícil. Errou uma vez, acabou mais. Então tá ótimo. E aí, de novo, tem que ter um dinheiro para investir em marketing, porque... para buscar clientes qualificados baseado no comportamento daqueles que já passaram. Olhar para dentro e ver quem é o seu comprador é importante. E quando a gente tem muito comprador, qual que é o meu melhor perfil de comprador? Aquele que tem mais crédito, aquele que é mais fácil de vender, aí vocês vão definir. Então, eu tenho aqui 10 mil clientes. Para não perder cliente, aí por isso que eu pensei, fazer tipo meio que 2 equipes, entendeu? Tipo, pelo menos 2 pessoas, igual eu estava te falando, para tratar a carteira dos clientes menos rentáveis e deixar para os vendedores fechar isso. Então vamos lá, só voltando. A gente tem que entender dentro da cartela de clientes que a gente tem, quem são os nossos clientes, quem são os nossos melhores clientes, baseado nos produtos que eles compraram. Sim. Por quê? Se eu entendi um monte, por exemplo, ontem tinha 1.000 pessoas na sala, baseado no produto que eu queria vender, ou o meu carro-chefe, ou o meu melhor produto de margem. Quem são esses caras? Então, às vezes, por exemplo, eu entendi que para o meu negócio lá, o melhor cliente era médico de 50 anos, sei lá, cirurgião plástico. Eu vou para o mercado só procurar mais esses caras. Sim. E aí eu vou descendo por escala, entendeu? Então, marketing está ligado a comportamento humano.
E o papel, eu sempre falo que o papel de marketing é facilitar o processo de venda. Marketing não faz venda, ele só manda pessoas com o melhor perfil de consumo para você. Do vendedor pra Então você não precisa de mais vendedores, você precisa de mais qualificação em marketing. O gargalo sempre está na etapa anterior do processo. Então, pô, eu estou vendendo um pouco contra o vendedor, você não tem nem lead. Então, você está contratando isso aqui, daqui a pouco tem 50 vendedores. Que eu poderia fazer com o mês passado, eu poderia ter usado esse valor no marketing. É isso. A gente tende a pensar que o problema está no nosso gargalo. Isso é um processo anterior. Um pouquinho gera para marketing e eu quero mais o contrato vendedor. Não. Como é que está marketing? Melhor tem que dar o processo, tem como... A gente sempre pensou, mais lucro, mais pessoas. Mais pessoas, mais lucro. De braço, precisa de braço. E nenhum negócio é assim, desculpa falar, não é que nenhum negócio tá ligado a ter mais, é ter mais ciência. O tempo das meninas de venda, ela é 100% em trabalhar pessoas com interesse. Se ela tá pegando para uma lista aqui, ela tá ligando para quem não tem interesse. Ou seja, se ela tá ligando só para uma lista de interesse, pô, melhorava a performance. Ela não tá ligada a ter um monte de gente. E talvez menos pessoas até compra mais qualificado e aí, mais marketing. O próprio inteligência de marketing, ele é constante. Então, uma coisa às vezes funciona aqui, não funciona em outra cidade, não funciona amanhã. Isso que está ligado a comportamento humano. Porque por pandemia mudou o comportamento de vocês, tá vendo? Então, muda o tempo inteiro. Então, saber com quem e tal o comportamento dele vai guiar as ações. Então, a voz na pandemia ia publicar. Agora não, tira. Põe na farmácia, põe em outro lugar. Põe no canal do YouTube. Ela começou a vir YouTube receita. Vai aumentando. Receita, elas vêm. A vozinha faz um monte de coisa. E sabe o que eu vejo? Na farmácia eles dão aquelas folhinhas. E lá um convênio. Porque farmácia. Não, farmácia só vai. E gostam de folhinha no calendário digital. É um lugar que dá pra gente também vendo. Muito bom. Então tá muito mais fácil falar com o que a gente precisa falar. Exatamente. Conhecimento. Nossa, foi nem sem palavras, não tem nem coisa boa. Eu que agradeço. A chave que virou. Espero ter ajudado. Grata sempre e sempre. Espera só a gente ficar milionário. Tá quase. Já tinha. Obrigada. Obrigado, gente. Fica com Deus.